Iago Minhoca, a partir de agora a gente faz a nossa análise aí, né, no nosso telecast da nova derrota do Fortaleza para o Corinthians, nesses confrontos de quarta de finais, né, da Copa Sul-Americana. Um resultado, Minhoca, que na verdade ele vai consolidar o fim do sonho, né, do Fortaleza de voltar a disputar o título da Sul-Americana, que teve tão perto no ano passado, porque o início do fim desse sonho aí encaminhou-se na péssima partida que o time fez no jogo de ida no Castelão, né? Uhum. Se imaginava que, ou talvez se esperançava que o Fortaleza extraísse ali, tirasse da manga uma daquelas atuações mágicas, de fato, e conseguisse fazer com que o futebol conspirasse ao seu favor ali e pô, num gol no começo do jogo ou numa expulsão de algum jogador-chave ali do Corinthians, algum caminho, algum portal da caverna do Dragão pudesse aparecer ali para o Fortaleza, mas não foi isso que aconteceu. Na prática, o que a gente viu foi um, um, uma continuação, né, do que foi aquele jogo do Castelão. Eu falo não tanto em relação à atuação do Fortaleza, mas a dominância do Corinthians, que sacramentou o avanço à semifinal, a vaga às semifinais aí, com 3-0 para um agregado de 5-0, incontestável a eliminação do Fortaleza dessa vez, Minhoca. Celso, eu diria que tudo foi condicionado por conta do jogo de ida. Assim. Fortaleza saiu da terça-feira passada já com a desclassificação encaminhada, essa é a verdade, porque o jogo da semana passada era para ter sido uma goleada do Corinthians. Né? Isso. Fortaleza não. Fortaleza fez um jogo desastroso, foi na terça-feira passada. Hoje ele tentou fazer um jogo igual, e aí, quando ele toma o gol, ele nem soube lidar também com o fato de ter tomado o gol. Ele poderia ter administrado, sabe? Não precisava ter. Quando estava 2-0, e eu falei, por que vocês estão indo para o ataque nesse momento? Porque não vai fazer 4 gols. Não vai fazer 4 gols. Não é melhor só administrar e tudo mais, mas aí, não sei, talvez pela querer mostrar para o torcedor, olha, não estamos aqui só para aceitar e não fazer nada. Vamos atrás, sabe? Pelo menos terminar com honra, de ir atrás, de buscar pelo menos um empate, para não ficar tão feio. Ficou mais feio ainda, sabe assim? Às vezes entender quando as coisas não estão acontecendo é a melhor maneira de você passar por essa situação assim. Não, tudo bem, estamos eliminados e tal. Então, eu vejo que o Fortaleza teve no jogo de hoje uma situação muito parecida que teve naquela semifinal contra o Atlético Mineiro, na semifinal da Copa do Brasil de 2021, que o Vojvoda erradamente foi querer ir para cima do Atlético Mineiro, naquele jogo de ida, lá em Minas. No jogo da volta, tentou, e tanto que o contexto era diferente, porque também jogava em casa, o jogo da volta, naquela semifinal, e era a primeira vez que o Fortaleza jogava a semifinal. O time até foi aplaudido, o time também perdeu no agregado por uma goleada e tudo, mas naquele contexto, pô, não, realmente chegamos aqui no limite, e na época o Fortaleza também estava na parte de cima da tabela, né, terminou em quarto lugar da Série A daquele ano, e o jogo de hoje, eu não consegui enxergar realmente essa reviravolta. Eu até falei, é impossível? Não é impossível, só é muito improvável. Primeiro, eu tinha até comentado com alguns amigos, vocês sabem muito bem o quanto eu tenho esse carinho muito grande pelo Corinthians, né? Que eu falei, se eu falei antes da bola rolar no jogo da ida, né? Eu falei assim, se o Fortaleza fizer 3-0 hoje, esse jogo não está resolvido. Porque eu fiz um levantamento, Celso. O Corinthians, ultimamente, você pode, assim, fazer várias críticas ao Corinthians. Uma gestão péssima, vários problemas aí, contratando a roda de jogador como se tivesse encontrado petróleo, né? Mas hoje, no Brasil, uma das equipes mais copeiras, pô. O Corinthians, ano passado, também bateu semifinal de Sula e semifinal de Copa do Brasil. E há 2 anos, bateu umas quartas de final de Libertadores e uma final de Copa do Brasil. Mesmo jogando mal.
Assim, dessas, eu elenquei de 22, 23 e 24, foram 10 jogos que o Corinthians teve com a vaga escapando pelos dedos. E o Corinthians conseguiu passar. Sendo dessas 10, 7 em penalidades. Contra o Remo no ano passado, um gol no finalzinho. Na Copa E do agora Brasil. trocou de goleiro e manteve o nível, né? É, Na na cabeça dos rodada, pênaltis. na fase passada contra o Bragantino, ele ganhou no jogo de ida, ele abriu o placar contra o Bragantino virou o jogo, e na disputa de pênaltis o Corinthians conseguiu passar, mesmo o Bragantino tendo a bola da classificação contra o Juventude, gol aos 52 de segundo tempo, garantindo a classificação. Então, o Corinthians é uma equipe copeira para esses momentos. E o Sim. Fortaleza, para fazer o jogo de hoje, ele tinha que ser letal. Eu citei aqui, não estou lembrado, acho que foi no raio-x mesmo, do domingo, né, que o Fred me perguntou sobre o sentimento do jogo dessa terça-feira, como estava e tudo mais, que eu falei, não, o torcedor está um pouco mais confiante pela goleada contra o Bahia e tudo mais, mas eu cheguei a citar isso. O jogo que tem que ser repetido, o Fortaleza, é o jogo contra o Sport, que foi aquele jogo onde o Fortaleza deu, acho que foi 6 ou foi 7 finalizações e marcou 4 gols. Tem uma atuação absurda de um dos jogadores, como o Marinho, por exemplo, teve contra o Bahia. Mas não é assim, na prática, assim, o Corinthians foi tomar algo desse tipo, né, uma desvantagem de 2 gols, contra o Novo Horizontino, numa fase de grupos do Campeonato Paulista, quando é começo de temporada. A outra vez foi contra o Bahia, quando tomou um 5-1. Lá em Itaquera, só em 3 momentos o Corinthians tinha tomado 3 gols ou mais. Então, assim, a situação era muito difícil. E na ideia de jogo inicial que o Vojvoda estabeleceu, eu vi algumas pessoas criticando, por que foi de Pedro Augusto, por que foi de Kaiser, por que foi de fulano. Ontem mesmo eu estava participando de uma live, eu estava como convidado de uma live que era com torcedores de Fortaleza, que é do Expresso Tricolor. Nenhum de nós conseguimos ter um consenso de qual time era para entrar em campo. Não, um era para ser o Brits, ou era para ser o Kusevich, sem o Tinga, sem o Felipe Jonathan, esse aqui tem que ter o Rosseto, não sei o quê. Então, assim, nem todo mundo tinha um consenso sobre qual time titular o Fortaleza deveria colocar em campo. Mas todo mundo estava ciente de que o time que entrasse em campo teria que jogar muita bola. Porque, às vezes, independe da equipe que joga. O Fortaleza enfrentou esse mesmo Corinthians com o time principal há uma semana atrás e olha o desespero que foi, né? O Fortaleza era para ter tomado uma sapecada muito maior no jogo de ida. Então, a ideia inicial do Vojvoda, eu até achei ok. Para mim, não achei nada de absurdo. Eu acho que o único nome ali que eu acharia um completo absurdo seria o Machuca entrar como titular, porque está vivendo péssima fase. Eu não gosto do Pedro Augusto, acho que o Felipe Jonathan, no momento, não está jogando tão bem, mas eu não acho que esse foi o principal problema, como alguns chegaram a relatar, pelo menos que eu vi no geral. Eu acho que, na verdade, faltou bola mesmo. Porque uma coisa que o Fortaleza jogou melhor nesse primeiro tempo, comparado ao que foi o jogo da volta. Fortaleza fez uma marcação-pressão muito boa, não à toa, Fortaleza teve um bom índice de desarmes, mas a chance real foi um passe do Felipe Jonathan para o Zé Wellison, que o Hugo defende. Então, assim, você não via no primeiro tempo o Fortaleza tão criativo. E quando volta do segundo tempo, Celso, aí é aquela coisa, o que é que você faz? Você mantém o time ali, porque assim, parecia um jogo de ida, na verdade, o primeiro tempo. Que era assim, não, o empate está de bom tamanho. Estamos aqui, estamos segurando, o Corinthians tem uns ataques aqui, a gente também tem uns ataques, está de ótimo tamanho. Só que a grande questão é que o segundo tempo ia pedir o quê? Vai ficar nessa? Vai ficar onde nada acontece? Para o Corinthians está ótimo. Nada acontece e está ótimo. Aí o Vojvoda teve que arriscar. Aí o Vojvoda traz o Caleb, traz o Breno, traz o Rosseto e tudo mais, jogadores que para Os alguns pode ser, espaços vão aparecendo, né? porque assim, são jogadores que têm mais qualidade. Isso eu não tenho dúvida. Só que ao mesmo tempo, quando você tem mais qualidade, você também fica mais exposto. O Caleb não dá o nível de marcação-pressão que o Pochettino faz, ou até mesmo o que o Hércules fez no jogo contra o Bahia. O Breno, por exemplo, não faz uma reposição tão boa comparado ao Martins, que tem uma cadência melhor, mas finaliza muito bem. Uma das chances no começo do segundo tempo é um chute fora da área do Breno, que o Hugo coloca para fora. Né? E a outro, o Rosseto, dá muita mais qualidade de passe, mas não tem o poder de recuperação que o próprio Pedro Augusto dá muitas vezes. Então, eu até cheguei a citar isso também lá na live que eu estava participando ontem, que se ele fosse fazer uma composição Rosseto com o Zé, eu falei, vai ficar complicado imaginar uma proteção para o Felipe Jonathan. E aí, enfim, o Fortaleza começa muito bem o segundo tempo,
teve chances de abrir o placar, teve chute fora da área, melhora, de fato, o Fortaleza. Mas por isso que eu estava citando o jogo do Sport. Você tinha que ser letal. O chute do Breno Lopes e a melhor chance de todas, a chance que caiu no pé do Kaiser, teria que ser convertida. Como não fez, bastasse que o Corinthians conseguisse um contra-ataque, o negócio ia desmoronar por completo. E foi assim que aconteceu. O Kaiser perde o gol, logo na sequência sai o gol do Corinthians e ali praticamente o jogo acaba. Não tinha o que fazer. Eu mesmo cheguei a falar isso. Aliás, não deu nem tempo, né? Porque eu ia fazer o meu comentário na rádio. Já saiu outro gol, né? E aí eu já tava assim, lá vai o Corinthians. E aí sai a jogada do segundo gol, que era o Fortaleza indo para cima, começa ali com o passe errado do Tinga e tudo mais. Então, assim, o Fortaleza foi tentar fazer o milagre. Nessa de tentar, não tem o equilíbrio necessário muitas vezes, e é alguma coisa que. É por isso que muitas vezes eu falo aqui, quando eu falo na derrota, não tem às vezes tanto torcedor quanto tá aqui na vitória. Então, quando o time ganha do Bahia, por exemplo, aí eu faço as ponderações, a pessoa acha que eu estou aqui querendo desmerecer o Fortaleza, que é porque eu torço pro time do eixo, aí eu porque eu não respeito, enfim. O cara não quer olhar, e aí, principalmente numa derrota como essa, entender os contextos que fazem o Fortaleza ser mais forte, ter a campanha que está fazendo nesse momento na Série A e as fragilidades do Fortaleza. O Fortaleza está fazendo uma campanha absurda, tem que ser aplaudida e tem que ser exaltada e tem que ser a cada jogo sendo frisada e trabalhada para que o campeonato não acabou ainda. Obviamente, o Fortaleza está muito encaminhado para essa Libertadores, deve confirmar a Libertadores, deve confirmar possivelmente o G4, mas não pode de maneira nenhuma achar que não pode acontecer uma oscilação, porque no recorte atual, tirando o jogo do Bahia, né, os jogos fora de casa, e aí voltando até para aquele debate que eu, Celso e Cássio a gente fez lá no Raio X, o que vai credenciar o Fortaleza de fato brigar para título é ter um desempenho melhor como visitante. Ou um outro ponto também que o Fortaleza precisa melhorar, quando o Fortaleza está atrás do placar. Como você vai buscar um resultado quando você está atrás do placar sem deixar totalmente um time totalmente exposto? Porque isso é o que o Fortaleza nos 14 jogos que ele fez dentro de casa na Série A, nos 14 ele abriu o placar. Na Sul-Americana, ele tomou o primeiro gol do Rosário. Mas as coisas aconteceram meio que quase que de imediato. O empate acontece de imediato, o segundo gol sai também logo ali, um pouco depois, acho que já no segundo tempo, né? Então, o Fortaleza tem que saber lidar com isso. Não pode só a situação estar favorável quando está na frente do placar, porque quando estiver atrás, vai ter que ser um time mais organizado. Nesse sentido, o Fortaleza, ele peca. E esse era o contexto do jogo de hoje, Celso. Você já estava com 0-2, você tinha que reverter. Aí a coisa não estava funcionando. Você até estava conseguindo recuperar a bola. Aí agora eu vou para frente. E aí na hora que eu vou para frente, aí basta um ataque do adversário, que aí, queira ou não, é um ponto que a gente também tem que falar. Se a gente tinha que falar de um Fortaleza quase perfeito hoje, a gente tinha que considerar também, para que esse milagre acontecesse, essa remontada acontecesse, tinha que ter uma péssima atuação do Corinthians. E não foi isso. O Corinthians teve Não, o tranquilo, Corinthians teve controle do jogo o tempo inteiro, velho. com O a tempo cabeça no inteiro. lugar, O tempo inteiro. tipo, picotou no primeiro tempo. Teve até um lance até ridículo, já estava 5-0 no agregado e o Mateuzinho fazendo cera para bater lateral. Aí eu até falei assim, eu daria amarelo, assim, porque ele já tinha um amarelo, né? Eu daria amarelo só pela burrice de fazer uma cera 5-0, faltando 5 minutos para acabar o jogo e o cara querendo fazer cera. Mas, assim, não teve como, assim. Os 4 jogos que o Fortaleza fez contra o Corinthians esse ano, os 4 o Corinthians foi melhor, entendeu? E entender que o fato do Fortaleza hoje estar numa terceira colocação de Série A, isso não quer dizer que o Fortaleza é melhor do que 17 equipes e que qualquer equipe abaixo do Fortaleza agora, o Fortaleza vai ganhar na hora que quer. Não. Equipes que estão em cima, equipes que estão abaixo se recuperam. O próprio Fortaleza, eu cito muito isso, o Fortaleza dessa temporada é um Fortaleza que começa muito mal, teve um atentado, isso mexeu também um pouco psicologicamente com o elenco, né, com o clube de uma maneira geral. O time se recupera e aí volta para a temporada de maneira muito boa. Ganha a Copa do Nordeste, né? Depois, quando caiu ali para o Vasco na Copa do Brasil, mas ganha a Copa do Nordeste, tem uma sequência absurda na Série A, e é isso que o Fortaleza tem que mirar. A disputa na Série A ela é tão insana, se você for imaginar, assim, que
Quando você for enfrentar, por acaso, o Cuiabá no próximo jogo, em que você é o favorito, se você pega um adversário que está muito mal, é só ver o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro teve um empate aí contra o Cuiabá, demitiu o treinador e trouxe já Fernando Diniz. O Fortaleza, após essa eliminação, esse agregado de 5-0, a resposta já tem que ser contra o Cuiabá. Não dá para enfrentar o Cuiabá e empatar. Porque aí já começa, tipo assim, o que é? Mesmo tendo uma excelente vantagem, mesmo estando tudo encaminhado para a Libertadores, o que o torcedor quer agora? Beleza, agora vamos focar na Série A, que temos uma ótima campanha, e fazer a nossa pontuação necessária para garantir essa Libertadores fase de grupos. Porque o título, nesse momento, que é o único ponto que eu discordo do Fred e do Cássio, assim, eu não digo que é impossível. É o caso de hoje. É o caso de hoje, Celso. Não era impossível ganhar do Corinthians. Só era improvável. Só era uma chance muito difícil. Porque, o Fortaleza não tem mais elenco do que o Flamengo. Mas o Flamengo está em crise, né? Nesse momento. O Flamengo está em crise. O Pro momento Fortaleza. acaba falando muito, acaba se impondo, né? Porque você tem que ter dois vetores acontecendo, que é o mesmo caso do jogo de hoje. Você tinha que ter um Fortaleza jogando pra caramba e um Corinthians jogando mal. Na verdade, o Corinthians está jogando bem. O Fortaleza está disputando um título, vou considerar esse termo. O Fortaleza está brigando um título contra Palmeiras e Botafogo, que estão jogando muito bem. Por isso que eu acho que nesse momento o Fortaleza tem que fazer uma campanha, terminar. O Fortaleza está para bater o recorde de pontuação do Nordeste, de colocação, a melhor colocação do Nordeste. E isso são metas que eu não acho que o Fortaleza vai conseguir isso de maneira natural. Eu acho que o Fortaleza vai fazer isso jogando como jogou boa parte do campeonato. Jogando bem aqui, tropeçando ali, tendo uma certa dificuldade. A questão é porque aquele recorte do meio do campeonato deu uma sensação de que o Fortaleza era soberano, assim, sabe? Nos jogos. E não era. Teve jogos muito difíceis. Eu cito muito, Celso, o jogo do Cruzeiro, que foi lá em Cariacica. Naquele jogo, antes da bola rolar, era quase que unanimidade entre os torcedores. Abraçamos o empate. Porque abraçar o empate ali contra o Cruzeiro era manter o Cruzeiro atrás. O Fortaleza ganha do Cruzeiro. Aí ganha do Cruzeiro, se ganhamos do Cruzeiro, já ganhamos do Palmeiras e ganhamos do Flamengo, ganhamos agora de qualquer equipe. E não é assim. Futebol não é assim. Cada momento vai te testando. E você vai precisar sempre se mostrar. O campeonato ainda não acabou. O Fortaleza tem coisas ainda a fazer nessa Série A, que é uma Série A que eu acho maravilhosa até agora. Maravilhosa. E após essa eliminação, que foi de fato frustrante, né? Que aí daqui a pouco eu quero até falar, que é um outro ponto que eu vou entrar sobre esse confronto em si, sobre os dois clubes, na verdade, sobre o Fortaleza e sobre o Corinthians. Porque a campanha até aqui do Fortaleza é uma campanha que é muito acima da média. Eu cheguei a citar isso também no último raio-x, que eu vejo hoje o Fortaleza, estou falando em termos gerais, certo? Termos gerais. Não falo só da campanha em si, do aproveitamento em si, na verdade. O desempenho do Fortaleza é muito similar ao que o Bahia faz, ao que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense nem tanto, mas é um pouco mais abaixo. Mas o que o Cruzeiro faz, o patamar do Fortaleza é esse. Só que o Fortaleza, comparado a todas essas equipes, o Fortaleza conseguiu ter um aproveitamento melhor. Foi mais letal. Se defendeu melhor. Tem um goleiro melhor, aliás. Tem uma zaga mais efetiva. Teve jogadores, até boa parte do campeonato, mais efetivos para conseguir fazer a campanha que fez na Série A. Então, uma hora isso ia pesar. E isso ia pesar. E aí é o ponto que eu queria entrar nessa questão do Fortaleza e do Corinthians. Que é a única coisa que eu acho mais lamentável do futebol brasileiro hoje, né? Porque quando a gente vê o Textor criticar o Bahia, por exemplo, por ser uma SAF, né, do Grupo City, e tem que ter o fair play, e aí depois aparece lá o Marcos Braz, acho que foi o Marcos Braz que falou do Flamengo, que está preocupado também com o fair play por conta do Botafogo. A grande questão do fair play no Brasil é o Corinthians, pô. O Corinthians, endividado, ele montou o time que quis, Celso, nesse exato momento. Eu acho que pelo futebol que o Fortaleza jogou, possivelmente o Corinthians ainda passaria. Mas o que eu estou dizendo é, o Corinthians, nesse momento, montou um hiper time na reta final da temporada, devendo Deus e o mundo, e aí é que tá, um clube tão responsável como o Fortaleza, né, que não vai fazer loucuras, porque o Fortaleza podia fazer, quer saber, vou atrás desse jogador aqui, desse outro aqui, vou pegar outro lado da Europa, um espanhol, um colombiano, um de seleção aqui, vou montar meu time e que se dane e tal. O Fortaleza é um clube responsável. O outro não é responsável.
E aí, queira ou não, pode acabar sendo premiado com isso, né? O Corinthians faz dessa matemática dele, não, prefiro essa dívida aí aumentando, porque eu tenho mais chances de ganhar. Eu acho que, por isso que se torna, vou usar a palavra do Marcelo Paes, né? Ele usou a palavra impossível. Eu diria que improvável imaginar realmente bater um título, não de Sul-Americana, que eu acho que é possível, sim, um clube do Nordeste conquistar. Mas brigar para título de Campeonato Brasileiro se torna muito difícil, porque às vezes se torna desleal, né? É um Botafogo investindo 300 milhões, é um Palmeiras aí que de 2018 para cá ganhou 3 títulos, está para ganhar 4 praticamente. Então, esse jogo de hoje, ele representa também muito isso, né? Um trabalho sério como é do Fortaleza, que às vezes vai bater ali no certo teto e algumas peças caírem, daqui a pouco a gente vai analisar individualmente, contra um clube mal gerido, com série de problemas, tentando impeachment de presidente, e faz o que faz, monta o time que faz, sem a responsabilidade nenhuma de pelo menos colocar, né, como vai resolver as suas dívidas. E aí eu acho que é aí onde perde o futebol brasileiro, sabe, de uma maneira geral. Entra aí em jogo o tamanho do mercado que o Corinthians apresenta, né? Essas coisas que ficam mais difíceis Não, de a gente não, mas nisso mensurar, né? aí, cara, É, é o que o pessoal da LFU fala muito, né? Que até o Marcelo Paes fala muito isso. O Corinthians tem que ganhar mais mesmo. O Flamengo tem que isso. ganhar mais. Agora, não dá para uma equipe ficar, tipo, quer dizer, então, e aí eu vou pegar o caso aqui pior, né, que o pessoal tá achando hoje. Vamos lá, o Botafogo tá com dívida aí de 10 bilhões. Aí o cara lá vai botando dinheiro a todo dia. Por que a gente se incomoda com o fato do cara ter muito dinheiro? Porque, na verdade, é o limite da coisa, né, para gastar. Eu acho mais grave é isso. É um clube extremamente endividado e faz o que quer e não tem nenhuma punição. Pode sair contratando qualquer tipo de jogador, seja o Memphis Depay, como o jogador peruano, o Caribe e tal. Enfim, eu acho isso a coisa mais grave. Mas eu só quis explanar essa situação porque, para mim, é uma. E só ressaltando, para mim, o Corinthians foi merecedor incontestável do confronto, mereceu passar, jogou mais bola. O que eu só acho absurdo porque é uma coisa muito desigual, né? Imaginar que você pode contar com um jogador que acabou de jogar uma Eurocopa e um outro não pode fazer esse tipo de loucura. Quer dizer, até pode, né? Mas aí não seria Sanato. Não à toa, um pode até cair e o outro tá para disputar um Libertadores do próximo ano, embora o Corinthians tenha aí duas possibilidades através das Copas. Exatamente. Perfeito, Minhoca. Bom, um dos aspectos que eu tinha anotado aqui para perguntar para você, de certa forma já passou, mas acho que vale a gente pontuar um pouco mais antes de a gente mergulhar nos desempenhos individuais, que como você imagina que essa eliminação ela vai repercutir na caminhada do Fortaleza na Série A, né? Porque o, o Fortaleza, independentemente de. A gente no 45 minutos, a gente tem muito disso, historicamente. Né? Algumas das nossas maiores brigas, ou dos nossos maiores debates, né? São. A gente pode simbolizar claramente ali no debate do copo meio cheio e meio vazio, que é justamente tá todo mundo vendo onde é que tá. Só que eu vou considerar aqui no detalhe que tá para cá e você para cá e pronto, aí a gente vai se engalfinhar. E eu acho que, independentemente de quão dentro da disputa do título o Fortaleza está, ele está na disputa pelo título do brasileiro. Né? E está completamente inserido na disputa por uma das vagas na fase de grupo da Libertadores, que também é algo muito importante para esse essa maratona que, não é mais do que maratona, mas essa história que o Fortaleza está protagonizando de levar as marcas daqui do Nordeste para um outro patamar. E aí, Minhoca, eu queria saber de você como é que você imagina que isso vai repercutir. O time deixa escapar o sonho da Sul-Americana, que ficou tão perto ano passado, que deu para sentir o gosto, e ao mesmo tempo agora pode focar 100% nessa reta final da Série A. Como você acha que o time vai administrar e como isso vai repercutir dentro do elenco do Fortaleza? Em suma, eu diria que
o futebol apresentado vai ter que mostrar mais segurança, né? Um dos pontos que eu sempre tenho dúvida do Fortaleza são jogos quando ele joga como visitante. Cheguei a citar aqui o jogo do Rosário. O jogo do Rosário, por exemplo, o jogo de ida 1-1, ele não é visto de uma maneira negativa, porque é jogo de 180 minutos e você decidia em casa. O jogo de hoje, ele só acontece o 3-0 porque na verdade o Fortaleza tinha que tentar fazer alguma coisa para tentar reverter a situação. Porque se fosse o jogo de ida, talvez o Fortaleza nem tivesse essa postura. Talvez o Vojvoda nem tivesse trocado o time na volta do intervalo. Não tinha feito as 3 substituições como ele fez. Para Então. dar aquele calor, né? Na volta. Porque assim, ele já tinha aceitado, ou até perdido por 1-0 hoje, se fosse, porque vai ter o jogo da volta. Por isso que eu tô dizendo assim, se o futebol do Fortaleza fosse de uma altíssima qualidade, e não é, né? Assim, é um futebol de uma boa qualidade, a gente poderia imaginar que o Fortaleza teria certas garantias. Nesse momento, o Fortaleza ele teve um resultado importantíssimo no final de semana para dar um indício de que o que está acontecendo nesse momento possa não ser uma crise, mas é ali no detalhe, no detalhe. É ganhar do Cuiabá, e eu sei que vai ter esse ponto da discussão de novo, né, que a gente vai falar no raio-x, Fortaleza briga para título e papapá, papapá, papapá. Mas no momento, honestamente mesmo, Celso, assim, eu vejo que o Fortaleza tem que, tem que se dedicar ao brasileiro, mesmo que, digamos, vai terminar em terceiro, vai terminar em quarto, vai perder ali a chance do título num jogo onde, pô, ganha do Palmeiras, vou até pegar um cenário bom assim, ganha do Palmeiras e aí no jogo seguinte acaba não ganhando o jogo, sei lá, contra, nem lembro mais o jogo assim, mas enfim, acaba deixando escapar 2 pontos em casa. Assim, o que o Fortaleza está fazendo é muito forte. O Fortaleza, há 3 anos, o Fortaleza estava batendo 4º lugar de uma Série A, indo direto para uma fase de grupos de Libertadores, e o Fortaleza pode ser a, algo que nunca um nordestino conseguiu, e por sua terceira Libertadores, velho. Então, assim, não tem que olhar só pelo prisma negativo. Eu sei que gera uma frustração se por acaso o Botafogo abrir 6 pontos e se abrir 7, não sei o quê, mas a realidade é essa. Eu acho que enquanto mais o Fortaleza se abraçar a realidade, que é, olha onde a gente já está. Tem algo aqui garantido para a gente até agora? Não, tem algo muito encaminhado para a gente. Vamos agora usufruir até lá. Então, eu acho que assim, isso não acho que isso vai afetar tanto. Até porque o jogo do domingo é 4 horas da tarde. Até lá, a porrada vai ser administrada. E pelo que aconteceu no jogo contra o Bahia, o cara vai começar a olhar assim, velho, nós estamos na terceira colocação da Série A. Foi péssima a eliminação, não jogamos nada, principalmente o jogo de ida contra o Corinthians. Mas agora vamos apoiar o time, entendeu? Vamos apoiar. O Fortaleza vai ter Total. agora bem espaçados jogos, assim, Cuiabá, depois enfrenta o Grêmio, depois o Atlético, o Grêmio, passa 2 semanas sem jogar para enfrentar o Atlético Mineiro, vão ser 3 jogos só em setembro, ou seja, vai ficar cada vez mais raro os jogos do Fortaleza, não vai ter aquela insanidade que o Fortaleza teve até aqui, né, que é jogo no meio de semana, jogo no final de semana e tudo mais, como foi no ano passado, Fortaleza jogando praticamente tudo ao mesmo tempo. Então, Até o fim, né? nesse momento, eu acho que aí é uma fala minha, eu não sou do Fortaleza, mas eu acho que o torcedor do Fortaleza tem que curtir o momento, sabe? Velho, nós estamos na terceira colocação da Série A. Estamos só atrás do Botafogo e do Palmeiras. Que coisa maravilhosa. Tipo, qual o melhor momento para o cara não abraçar o time e levar o time para confirmar essa vaga na Libertadores do próximo ano, uma vaga na fase de grupos. Se confirmar essa vaga na fase de grupos, vai ganhar muito dinheiro, porque a Libertadores paga muito bem, não só pela participação, mas se você ganha, né? Se o Fortaleza ganhava por cada vitória na Sul-Americana, na Libertadores vale muito mais ainda. Assim, jogadores vão querer, né? O Fortaleza já tem encaminhado aí o Paul Fernandes vindo do Boca, mais jogadores vão vir, e é isso. Fez um jogo ruim nesse jogo das quartas de final contra o Corinthians, mas tem aí uma campanha brilhante para, obviamente, empurrar a equipe. Agora, se por acaso chegar num patamar que ainda poderá, que eu não acredito que isso vai acontecer, até porque, Celso, a gente está falando de um clube, e honestamente, não é desmerecendo Fortaleza e nem usando paraquedas como o Fred costuma falar, né? Que eu acabo colocando. Eu até entendo, porque eu realmente faço isso e é geral, não é só com Fortaleza, é com o Ceará, com várias outras equipes.
é muito mais numa ideia, tipo assim, velho, o Grêmio nunca bateu o campeão dos pontos corridos. O Inter nunca bateu, o Atlético Paranaense nunca bateu. Então, assim, é uma missão tão dura, muitas vezes, que meio que o torcedor se frustrar por isso, por perder um título de brasileiro, eu acho meio insanidade, sabe? Eu acho que nesse momento ele tem que aproveitar o momento. E, claro, internamente, Fortaleza é não pegar dessa eliminação, não ir acumulando um problema, que é já dar a resposta contra o Cuiabá, vence o Cuiabá, tenta melhorar a performance fora de casa, porque vai ter o Grêmio fora de casa, um jogo considerado difícil, e depois o Atlético Mineiro aqui, né? Tá com a campanha impecável dentro de casa. Se você começar a juntar tudo isso, seja internamente, como o Fortaleza tem que pensar, como externamente os torcedores, nesse momento é abraçar e ir para cima para fazer uma campanha, uma reta final aí de Série A melhor possível, porque até aqui tem sido absurdo, assim, impecável praticamente o Fortaleza. Tudo bem. Márcio Souza, nosso diretor, pode trazer já o campinho. Eu só vou amarrar aqui, arrematar, dizendo que eu acho que agora o Fortaleza tem a oportunidade de encarar cada um dos jogos restantes dessa temporada como um jogo muito especial, como uma oportunidade de aumentar cada vez mais esse sarrafo que o Fortaleza já conseguiu deixar tão alto, tá? E dessa forma, acho que as coisas vão acontecer naturalmente, porque o Fortaleza tem tudo o que é necessário para que essa reta final seja a melhor possível, né? Porque apesar dos problemas que a gente já conhece, que Minhoca destaca aí, jogo após jogo, o Fortaleza também tem muitas alternativas. É um time muito experimentado, é um time muito consciente das próprias capacidades e que não costuma se abalar, sabe? Não costuma, já deixou claro nesse confronto aí com o Corinthians, voltando para jogo de Série A, que não sai do trilho com facilidade, né? Então, acho que tem o necessário, tem elenco, tem profundidade de elenco, tem um técnico experiente e com o elenco na mão para fazer uma ótima reta final de Série A. Agora, Minhoca, vamos para o campinho do Fortaleza, começando com o João Ricardo, como você falou, fez uma intervenção importante ali no começo da partida, não fosse isso, o desenho poderia ser bem cruel aí, né? Esse desfecho, esse Sim. encerramento da participação do Fortaleza, mais até do que já foi, né? Com o placar. Para mim o João foi bem, assim, eu vou colocar ele mais com verde musgo, porque eu acho que ele trabalhou o que deu para trabalhar, assim, teve muitos problemas, assim, porque de fato na reta final já era uma defesa mais exposta, mas no primeiro tempo foi bem, então eu coloco o João Ricardo como bem, assim, é um dos poucos jogadores nesse contexto aí da soma dos dois jogos que tem um saldo mais positivo. Então para mim o João vai como bem. A Muito bem. defesa. Tinga. Eu vou colocar como mal. Tem a Nem falha tanto. também ali no segundo gol, né? Eu acho que ele acaba sendo um pouco assim, a representação de não entender o contexto quando já estava perdendo e, tipo assim, administra, né? Não precisa ir para cima, não precisa se colocar mais exposto do que já está exposto, com uma classificação assim já encaminhada. Eu não acho que ele foi muito mal, ele cometeu um erro grave, né, num dos gols, mas ainda acho que um jogador bem importante. Assim, não acho que ele não é o principal culpado, até porque, assim, diferentemente, vai ser até, já dando um pouco de spoiler aqui, eu não vou ser tão feroz, né, assim, com a avaliação do que foi a semana passada. Apesar do placar hoje ter sido um 3-0, hoje foi um jogo mais disputado, digamos assim, do que o jogo passado, porque na semana passada realmente era um caos, assim, era um avião caindo. Basicamente, assim, era um caos completo, assim, porque o Corinthians só esperava. O Fortaleza não. O Fortaleza hoje teve chances. A grande questão é que o Corinthians foi mais eficiente. Mas o Tinga vai como mal. A dupla de Certo. zaga, a dupla de zaga eu gostei. Os dois eu gostei. Até porque conseguiram recuperar boas jogadas, bateram quando tinha que bater, né? O Brits eu achei até que poderia ser expulso durante o jogo. Mas eu vou colocar um razoável para o Brits. O Cardona cometeu uma falha gravíssima no começo do jogo, mas ele salvou muitas outras bolas também.
Vou colocar os dois como razoável. Os dois como razoável. Eu achei todo o sistema defensivo muito regular. De Tinga a Felipe Jonatas, passando por Brits e Cardona, achei tudo muito no mesmo nível ali. É porque eu acho que os laterais tiveram mais dificuldade, porque como eles subiam muito, né? E aí não tinha muita compensação, principalmente quando saiu o Pedro Augusto no primeiro tempo. O segundo tempo ficou muito mais exposto. Mas no primeiro tempo também, acho que eles cometeram algumas falhas. O Felipe Jonathan, por exemplo, errou alguns passes, mas também a melhor jogada do primeiro tempo sai nos pés dele, né? Que ele encontra muito bem o Zé Wellison ali. Eu também vou ficar na mesma avaliação do Tinga, do Felipe Jonathan. Eu vou ficar com o mal, porque Acho que tá nessa faixa mesmo. eu não consigo também. Eu sei que tem muita gente assim que colocaria Tinga e Felipe Jonathan vermelho e tudo mais. Mas eu acho que eu não consigo olhar dessa maneira, não. Acho que são jogadores que não se apresentaram tão bem, né? Foram mal na partida, mas também não acho que foi um desastre completo, como alguns possam estar querendo imaginar. Os Pedro volantes, Augusto e Zé Wellison. o Zé eu gostei mais, a movimentação dele foi melhor. O Pedro teve uma certa dificuldade de domínio de bola, ajudou muito na recuperação de bola. Eu vou colocar um razoável para o Zé e um mal para o Pedro Augusto. O Pedro Augusto foi bem defensivamente, mas aquilo que era necessário ele não colaborou, que era ajudar na construção. Então fica aí um mal para o Pedro Augusto, um médio para o Zé Welles, porque foi isso. O Fortaleza fez um jogo ok para ruim. O meu resumo vai ser tipo isso. Então, no geral, é Marinho e Emanuel Martinez. o Marinho até criou algumas jogadas, foi ele que deu o passe, né, para o Kaiser ter a melhor chance ali que o Fortaleza desperdiçou. Eu vou colocar também um razoável para o Marinho. Errou mais, é verdade, mas não fugiu do jogo, sempre buscou. Para mim, o Marinho conseguiu ir pelo menos de maneira razoável. Errou também algumas jogadas, errou uns dois passos ali para o Tinga, depois o Tinga errou para ele no segundo tempo. Uma atuação ali do razoável para o ruim. Mas eu vou botar um razoável porque eu acho também que pelo menos ele teve enfim, o ímpeto de lutar e tudo mais. Claro que não é só isso que determina, mas eu gostei dessa atitude do Marinho. O Kaiser Martinez. Pochettino. Ah, tá, perdão, faltou O o Martinez. Pochettino. O Martinez, eu senti que ele estava. Ele não foi tão efetivo, mas eu acho que também envolve muito a composição de meio de campo, que era uma composição mais. Não era tão técnica em termos de construção de passe, sem o Rossetto e sem o Hércules, por exemplo, que às vezes tem um combate melhor e o Martins apareceu muito bem no jogo contra o Bahia, mas eu vou colocar ele como uma partida ruim, porque se esperava um pouco mais. Ele não era um jogador de velocidade e tudo mais, tanto é que muda um pouco o panorama da partida quando entra o Breno. Eu vou ficar com um ruim para ele, um laranja para o Martinez. Bem. Agora sim, Aí, Kaiser e Pochettino. pois é, Pochettino primeiro. Cara, o Pochettino, eu acho que ele tá jogando abaixo, apesar de uma das jogadas boas do primeiro tempo saírem no pé dele, mas ele, para mim, fez uma partida ruim também. Foi uma partida ruim do Pochettino. Eu acho que ele tá com muita dificuldade da movimentação, do acerto, da regularidade que ele costuma. Nesse momento, o Pochettino tá dando espaço para alguém ocupar a vaga, nesse exato momento. Mas enquanto não encontrar essa peça, o Hércules pode ser uma possibilidade. Pode ser uma possibilidade. Mas eu acho que para o jogo do Cuiabá talvez não seja a peça ideal. E o Kaiser vai mais o puxão de orelha ali pelo gol perdido, um gol que realmente não se deve perder. Mas eu não sei se eu coloco muito mal para ele, porque todo o restante do jogo eu acho que ele colaborou bem mais assim do que o Lucero no sentido de luta, né? Por isso que eu estava citando, o primeiro tempo do Fortaleza, a pressão de bola do Fortaleza, quando subia mais o bloco, era boa, era bem feita, sabe? E o Kaiser ganhou algumas disputas, fez algumas faltas e tal. Eu vou colocar só jogo mal para ele. Eu não vou fazer uma condenação por esse lance, que de fato ele foi muito mal no lance. Ele não pode perder um lance como aquele. Mas eu vou ficar com o mal, assim, porque, tal qual eu estava citando o Marinho, assim. Fortaleza não acho que fez nada a ponto de ser
extremamente danoso, claro. É porque o do Kais, ele tem um contexto, tipo assim, tava 0-0, né? Se faz o gol, poderia ter colocado o Fortaleza no jogo. Enfim, eu vou colocar o laranja aí para ele, mas eu acho que a maioria colocaria vermelho. A galera que veio Vamos do agora banco, com os substitutos, na ordem que a turma foi entrando. Pochettino, Pedro Augusto e Martins saíram para Caleb, Matheus Rossetto e Breno Lopes. o Rossetto eu gostei, vou colocar um bem para ele, eu acho que ele ajudou. Errou também algumas jogadas, mas na soma, assim, eu acho que ele melhora o meio de campo do Fortaleza. A questão é porque perdeu muito com a marcação, né? O Breno, para mim, entrou bem também, principalmente nos primeiros minutos ele entrou muito bem, depois teve uma certa caiu um pouquinho. Pode colocar também um verde para ele, um Melhor verde momento moço do Corinthians ali no jogo, né? Aquela do volta Fortaleza. do segundo tempo, né? Ah, sim, do Fortaleza no caso. Isso, do Fortaleza. Caleb, eu senti um jogo mais discreto. Ele dá o passe para o gol do Breno Lopes, que foi anulado, né? Foi até um belo passe do Caleb, mas eu colocaria razoável para ele. Pikachu sem nota, porque já entrou na reta Já no final. finzinho, né? Foi basicamente ali para. E o Lucero, eu acho que ele entrou mal de novo. Eu não gostei da entrada do Lucero, não. Tentou uma finalização horrorosa. Para mim, assim, o Kaiser perdeu a chance a mais clara do jogo, mas o Lucero também, uma bola na entrada da área, chutou todo torto, ganhou algumas jogadas ali, mas ainda é o Lucero, assim, já está há um bom tempo jogando mal na minha avaliação. Então, fica aí. E Voivoda, para a gente fechar aqui o nosso campinho. Vai ficar com mal. E aí é muito mais, assim, eu não acho que a ideia de time dele foi algo desastroso, mas poderia ter colocado, quem sabe, um pouco mais de qualidade, né? Assim, na ideia, eu talvez tivesse tirado o Pochettino, ou até mesmo, eu não sei como é que estava a situação do Lucero, mas eu acho que na hora que o time toma o primeiro gol, ele poderia ter precavido um pouco mais o time, sabe? Tipo assim, de não também se lançar feito maluco pro ataque, porque pareceu muito desespero, assim. Eu acho que poderia meio que administrar e se não tomar o 3-0. Eu acho que ele não teve o devido cuidado, porque isso pode ter abalado também, de uma certa maneira. A gente não sabe como é que vai ser o jogo do próximo domingo, né, contra o Cuiabá. Mas eu acho que ele poderia ter, sabe, segurado. Pô, perdeu de 1-0, pronto, perdeu de 3, aí no agregado fica 5. Então, acho que o Vojvoda vai ficar com esse mal aí, uma partida má na leitura dele. Bem, fica ali meio que na média do time, né? Variou É, basicamente é, entre o mal e o razoável, salvando pouquíssimos jogadores. João Ricardo, Matheus Rossetto e Breno Lopes, mas com exceção desses aí, uma atuação abaixo da média e abaixo do padrão do Fortaleza. sim. Tá aí então, tá o nosso campinho finalizado pro print, certo? E aí a gente finaliza o nosso telecast.